a cada dia. Então vocês vejam bem. Por isso eu mandei vocês meditarem naqueles salmos, porque nós vamos tirar as músicas dentro daquele salmo. E vocês vão ver que realmente vocês vão poder, acho que não tem bateria, vocês vão ver que vocês têm condições de compor. Eu vou dar só um resumo assim, bem chulo, vamos dizer assim, bem simples sobre composição, e depois vocês vão ver que o Espírito de Deus vai trabalhar aí dentro de vocês, amém? Vamos orar? Pedir para o pastor Christian orar por nós. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, Pai, colocamos nossas vidas, Pai amado, como um só corpo, Pai, como tua igreja, Pai, como aqueles que têm se disponibilizado para adorar o seu nome, Pai amado, para conduzir a adoração, Pai, para levar, Pai amado, o teu Espírito, Pai, para aqueles que vêm te buscar, Pai amado. Te pedimos que nessa noite, Pai amado, o Senhor complete tudo e todos, Pai amado. Que o Senhor nos aperfeiçoe, Pai amado. Que o Senhor faça que chamados venham a ser acesos, Pai amado. Que pessoas venham, Senhor, a conhecer, Pai, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Amém. Vocês podem sentar aqui. Vamos lá então, sem perda de tempo. Aqui na frente tem lugar, pode ocupar aqui, queridos. Olha, vou pedir para vocês atentarem para o horário, tá certo? Então, eu queria que todo mundo já tem apostila? Levanta a mão, todo mundo. Quem não tem, levanta a mão. Quem não tem, todo mundo tem, não é? Então tá. Então nós vamos fazer primeiro essa aula teórica, vamos continuar um pouco da nossa apostila e depois nós vamos dividir em grupos para nós começarmos então a parte prática, ok? Então, eu queria que nós continuássemos, no final ela vai fazer a chamada, lembrando que hoje é a última aula para você fazer parte da escola de adoração, né? Vou lembrar de novo sobre as presenças, né? Eu vou lembrar de novo que eu botei ali, veja, nós estamos indo para o inverno. Se vocês não focarem, não forem determinados, vai acontecer situações para qualquer coisinha vocês não virem à escola, tá? Eu sei porque nós tivemos 5 meses de discipulado em foco aqui, e se nós não tivéssemos algumas normas desse discipulado em foco, nós não formaríamos 50 mulheres, como formamos. Então a escola vai ter princípios, vai ter algumas, vamos dizer assim, algumas ordens para poder manter a ordem do grupo. Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de estar em lugar que não tenha ordem, seja uma bagunça. Aonde eu me formei, a escola teológica que eu me formei, para participar, se averiguava o tempo de entrada, não se podia comer naquele ambiente, a roupa que se usava era necessário ficar dentro, não era qualquer roupa. Então tinha uma série de normas. Então aonde não tem norma, tem bagunça. E ninguém quer perder tempo em um lugar ou em algo que é tudo bagunçado, certo? Então vocês vão ver que vai ter 5 princípios. Você vai ver que algumas pessoas saíram dali, por quê? Porque não se adequaram a alguns princípios. Pessoas que até queriam fazer, mas não vão poder, por alguma série de, vamos dizer assim, de dificuldades que vão impedi-las de, vamos dizer assim, de atentar para esses princípios, né? Ou melhor, essas normas, vamos dizer assim. Então, já quero dizer que a chegada cedo é fundamental na escola, ok? Você precisa atentar para isso. Você já vai estar formando o seu caráter de adorador quando você se compromete com a escola. Deus já está observando como você age como um adorador. Que às vezes nós brasileiros, né, vamos dizer assim, vamos colocar nossa cultura, a gente dá jeitinho para tudo. Eu vou dar uma desculpa lá e está tudo bem. Eu não quero banalizar pessoas que têm dificuldades às vezes para levar, não é isso que a pastora está dizendo. Mas como eu trabalho com prova há bastante tempo, eu vejo que às vezes existem desculpas aí
exageradas, e se a pessoa quiser mesmo, ela dá um jeito, ok? Então você vai saber que realmente para se formar, primeiro você vai ter que ter um percentual que é 99,9%, e você não vai poder levar esse negócio na bagunça, né? Se é 7,5, 7,5. Amém, meus queridos? Amém. Então vamos lá, embaixo, tá bom? Tá bom? Eu não vou poder, ontem eu exagerei um pouquinho lá na pregação do norte da ilha, e eu não vou poder, se puder dar um pouquinho mais de som, eu agradeço. Ele está arrumando. Então nós vamos continuar na página 13. Alguém lê para mim, por favor, que eu estou meio... se eu botar o óculos aqui, aí a pouco eu não quero assustar vocês. A gente pode fazer uma dupla hoje, né? Então vai ficar tudo bem. Bem-vindo, tá? Deus te abençoe, Raul. Para quem não sabe, o Raul também, junto com a Carla, ele faz parte, aí o professor também do Ministério de Dança. Eu louvo a Deus pela tua vida aqui também, junto com a Carla. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Quantos violões nós temos aqui? Quantos? Quem trouxe? Qual é o seu violão? Para lá? Aí tem que pegar depois, tá? Você trouxe violão? O Lucas, quem mais trouxe? Vocês? Tá, então vamos lá. Quem lê para mim então a 14? Vamos lá, quem lê? Vamos adentrar agora para valer, tá? Eu vou pedir que vocês mais uma vez sentem aqui na frente, por favor, queridos. Tem lugar aqui na frente, ó. Pastor. Aqui tem um lugar, aqui tem outro lugar, Gabriel, Pastor. Geralda. Vamos lá. Pastor, aqui na frente não era bom não, porque se o zoom que está aqui na câmera, a senhora não vai aparecer. Mas aqui tem, ó. Aqui tem outro, ó. Tá bom? Eu não quero vocês muito distantes, tá, querido? Quem lê para mim rápido e claro? De tudo que já disse sobre a nossa vida cheia de preocupação, é claro que estamos sempre envolvidos por tanto barulho que é difícil de verdadeiramente ouvirmos a Deus quando Ele está falando conosco. Temos nos tornado surdos, não sendo capazes de saber quando Deus fala e incapazes de entender que direção Ele nos chama. Dessa forma, nossas vidas se tornam absurdas. Na palavra, encontramos a palavra no latim surdos, que significa surdo. A vida espiritual requer disciplina porque precisamos aprender a ouvir a voz de Deus que constantemente fala conosco, mas nós muitas vezes não o ouvimos. Então, esse ponto para um adorador é fundamental. Veja, antes de eu finalizar o meu livro, Depressão a Cura pela Palavra, o Senhor falava comigo para mim tirar, pode baixar um pouquinho se quiser, para mim tirar algumas coisas ali do livro. Eu acrescentei conhecimento teológico e algumas coisas para dar credibilidade, olha aqui para mim agora, tá? Credibilidade ao livro. E aí foi quando o Espírito Santo disse para mim: filha, eu quero que você tire tudo isso aí que você botou, e eu quero que você coloque as experiências que você teve comigo, com a minha palavra, com o meu Espírito. Por quê? Porque o Brasil, presta atenção, está cheio de gente com muito conhecimento teológico, mas nesse tempo eu vou levantar profetas, homens e mulheres, que aprendam a ouvir a minha voz e obedecer. Porque você vai ver que ouvir aqui, em algumas traduções, em algumas palavras no hebraico, no original, esse ouvir não é só uma escuta, eu ouvi, está tudo bem, mas é ouvir e guardar, ouvir e obedecer o que ele está dizendo. Por exemplo, eu estava no sábado preparando o sermão para ir lá para o norte, não é? Uma semana antes eu tinha falado com meu marido: eu acho que eu vou deixar o cabelinho crescer, amor, o que tu acha? Aquele estilo Chanel. Eu disse: vai ser, fica lindo, Mário, um Chanel curto, bem moderno, e também agora está frio. Tá tudo bem, né?
uma semana antes. Chegou no sábado, eu preparando ali, o Espírito disse: eu quero que você raspe a cabeça. Senão isso é coisa do diabo, né? Não pode ser. Eu já fiz a primeira vez, ele mandou, eu obedeci, eu achava que já estava. Mas eu ouvi o Espírito dizer: não, você vai raspar a cabeça. Por umas 2 ou 3 vezes ele falou. Ai, tá bom, senhor. Então, segunda-feira, para não assustar, eu ia pregar lá no norte. Também tinha o culto aqui, tinha hoje vocês aqui. Eu disse: depois, então, essa semana eu faço. É assim? Aí ele é assim: não, eu quero que você raspe para ir lá, porque isso já vai declarar um tempo novo naquela igreja, para pessoas que eu tenho lá, e um tempo novo na sua vida. O cabelo vai crescer em uma nova estação, vai crescer junto com você. Então, assim, tão importante quanto ouvir, presta atenção nisso, é obedecer. E obedecer na hora que ele fala. Lembra que eu falei para vocês, né? Eu estou passando aqui, ontem eu falei sobre 4 níveis de unção, e o que Deus falou naquele salmo sobre proteger a unção e o que é necessário para chegarmos àqueles 4. Eu falei sobre a oliveira verde, que está no salmo 52. E só que muitas vezes, né, eu falei sobre essa dificuldade, que a última palavra rema que eu ouvi há 2 anos, ele disse que era para mim expor e dançar. Só que a gente vai dando desculpa, dança lá uma vez na vida, outra na morte, e aí a palavra rema não é cumprida, você ouve e não obedece. O que acontece? Ele permite situações para que aí a palavra vem de novo, aí você passa pela prensa que você passou há 2 anos atrás, presta atenção, e você está repetindo o processo da prensa. Por quê? Porque a última palavra rema você não obedeceu. Então, tão importante quanto você ouvir, é você obedecer o que ele diz. Então, nós vamos acabar aqui esse capítulozinho aqui, e você vai ver que o importante para um adorador é parar tudo. Larga tudo para ouvir ele. Não tem como você se tornar um verdadeiro adorador se você não parar dentro do teu quarto, sair aqui, da internet, sair daqui de WhatsApp. Para de falar o tempo todo, gente. E eu falei ontem lá, meu Deus, hoje nós vemos as pessoas com a necessidade de falar. Enquanto você fala, você não consegue ouvir a voz dele. Por quê? Porque a voz dele é mansa. A voz dele é essa voz doce. Então você tem que se aquietar para ouvir ele lá dentro falar. Então é isso que o texto está dizendo. Continua, pastor, por favor. Quando, entretanto, aprendemos a ouvir, nossas vidas se tornaram vidas obedientes. A palavra obediente vem do latim audire, que significa ouvir. A disciplina espiritual é necessária para que possamos sair de uma vida absurda para uma vida obediente, de uma vida cheia de preocupações, barulhentas, para uma vida onde há espaço livre interior, onde podemos ouvir ao nosso Deus e seguir a sua liderança. A vida de Jesus era uma vida de obediência. Ele estava sempre ouvindo ao Pai, sempre atento à sua voz, sempre alerta às suas direções. Jesus era todo ouvido. Essa é a verdadeira oração, sermos de todos ouvidos para Deus. O centro da nossa oração é, em verdade, escutar, obedientemente permanecendo na presença de Deus. Então, olha só, eu queria que vocês tivessem esse discernimento, não é? Porque às vezes nós até temos um chamado, não é? E ontem um dos pontos que o Senhor, o Espírito, falava ao meu Espírito, antes de ir para lá, é que nós precisamos ouvir a voz de Deus para entendermos o chamado. Então, essa unção, ela vai liberar e levantar você para o chamado. E o ouvir a voz de Deus é que vai te dar detalhes desse teu chamado a cada tempo, a cada momento específico. Então, o problema é que uma vez lá, quando eu me converti, eu ouvi o Espírito de Deus. E aí?
A irmãzinha do coque deu uma palavra para você ouviu a Deus através, terceirizou, não é, a palavra de Deus, porque nesse tempo Deus está levantando improváveis adoradores que não vão terceirizar a escuta do Senhor, do Espírito Santo. Não vai ser mais o pastor, a pastora que vai dizer, eis que te digo. Não, você vai entender o teu chamado, porque vai aprender a ter discernimento espiritual, consciência espiritual, parar tudo, se deleitar no Senhor. Lembra que é Éden? É deleite no Senhor. Então, queridos, você precisa ter esse discernimento, a consciência espiritual. Nós vamos começar a treinar o teu espírito, porque a gente vive muito na dimensão da alma. Mas veja, você é um espírito que tem uma alma que mora num corpo. A tua essência, o que é? É o teu espírito, que quando morre vai para Deus. A tua essência não é isso aqui, que eu cuidei de botar um lenço para combinar com o casaco, para não ficar tão feio, não é? Não, isso aqui não é a minha essência. Isso aqui é a casinha onde o Espírito mora. A minha essência verdadeira é o Espírito. Aquele que, ele fez o que? Ele colocou a natureza dele dentro de mim. Olha só, o Espírito dele dentro de mim, a natureza do Abba, junto com o meu Espírito. É isso que vai ser o quê? Recolhido. Quando você morre, essa parte aqui vai para a terra, e o pó volta para a terra de Deus, e o Espírito volta para Deus, que é o Pai dos Espíritos, que o deu, ok? Então, se a tua essência é espiritual, por que a gente só se preocupa com a maquiagem, com o acessório, com o lenço, com a roupa, e está longe, muito longe do Espírito? Nós temos que parar e começar intencionalmente ter consciência da mulher espiritual e do homem espiritual. E para isso eu preciso me aquietar. Eu preciso parar tudo e começar a perceber aonde está o Espírito. E eu falava, eu acho que na outra aula, né? Assim como uma criança nasce, cresce espiritualmente, naturalmente, tem uma mulher, tem um homem espiritual que nasceu e precisa crescer de novo. E a Bíblia fala sobre a mente do Espírito, fala sobre as faculdades do Espírito. Então, existe uma realidade espiritual que para mim me comunicar com Deus, eu preciso tomar consciência disso. Então eu tenho que parar tudo. Para tudo aí, para de falar o tempo todo, para de, meu Deus, vocês lembram o que eu tenho falado? Sobre ele repousar, lembra lá no início do Gênesis? Lembra que diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Tem pregador que diz que ele estava chocando ali, enquanto ele pairava. Pois é, eu estou falando, ele está dizendo nesse tempo para nós descansarmos nele. Enquanto você descansa, ele está como se chocando aí. Por que surgiu a escola de adoração agora? 2 meses eu estou parada lá. Às vezes eu digo, agora eu estou bom, agora eu vou, agora eu saio da cama. E ele, fica aí que você tem que descansar em mim. Enquanto ele descansa em mim, e ele vai produzindo, o Espírito dele vai produzindo, vai gerando, vai criando os projetos, vai vindo à tona aquilo que ele tem, detalhes do teu chamado, músicas que não foram compostas, teatro, querido, cada projeto lindo que está aí, pronto para vir para fora, está a nível de Espírito. Por isso que você precisa descobrir o homem espiritual, a mulher espiritual aí dentro, junto com o Espírito Santo. É ele que vai gerar a partir de você. Eu me empolgo com isso, porque não tem nada mais lindo. Ontem eu ministrei lá, foi quase 1 hora, vai. Quando chega em casa, eu fui para dentro lá do closet de novo. O que tu foi fazer, pastor? Eu já tinha pregado, pois é, eu fui fazer a manutenção do meu espírito junto dele. Lembra lá o que acontece lá da mulher de fluxo de sangue? Olha, alguém me tocou porque eu sinto que de mim saiu virtude. Jesus ministrava, e ele sabia a nível espiritual que ele estava o quê? Se esgotando, liberando. Cada vez que eu ministro louvor, palavra, ensino, aqui está saindo virtude de mim.
mas eu estou guerreando aqui, ó. Lembra o que Paulo fala em Efésios sobre a espada do Espírito, se a palavra de Deus? Pois é, enquanto eu prego, enquanto eu ensino, você não vê, mas a nível espiritual eu estou guerreando. Saia virtude, saía a virtude de Jesus. O que acontecia? Ele ministrava, ele dava pão, ele ensinava, ele curava. O que ele fazia? Ele saía dali do meio da multidão e ia falar com o Abba. Ou seja, ele ia encher de novo o Espírito dele. É isso que nós precisamos entender. Enchei-vos do Espírito. Esse verbo é uma ação contínua de se encher permanentemente. Não é uma vez cheio e sempre cheio. Mas eu não vou falar sobre a unção. Eu quero que você entenda que tem um homem espiritual, uma mulher espiritual, que você tem que ter uma consciência diária. Precisa tomar consciência que você é um homem espiritual. Então precisa aprender a ouvir o Espírito. Amém? Você consegue parar tudo aí? Baixa a fronte. Fecha os teus olhos. Você consegue perceber? Para, respira. Você consegue perceber, diferenciar teu corpo, a tua alma e o teu espírito? Só um pouquinho aí, para. É um nível de escuta que você vai, com o tempo, aprendendo a discernir entre o teu pensamento, entre as vozes de fora e a voz do Espírito Santo. Então, o teu espírito precisa ser treinado. Pode prosseguir, o pastor, a pessoa. Só que tem que ser rápido, gente. Obedecer, em hebraico é chamar. Ouvir, dar atenção, obedecer, entender, declarar, discernir. Obedecer em grego, pacu. Formado por rupa, está debaixo de algo ou alguém. Acu, ouvir, dar ouvido. Acu traz a ideia de desenvolver o ouvido, órgão auditivo para perceber. Perceber uma mensagem no sentido do som, aprendendo a como captar o som. Ouvir inteligentemente. Coloca uma demanda para uma atenção não dividida e para claramente entender o que está sendo dito. Leia Salmo 27, 8. E tu dissestes: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Pode continuar. Tudo começa com a busca de Deus por nós. A busca por Ele é uma resposta à sua busca por nós. Leia Salmo 27, 4 e 6. Continua. Depois vocês leem em casa, tá? Morar aqui traz a ideia de sentar-se como um juiz, como sendo de direito, e traz o entendimento de estabelecer-se ou se casar, fazer habitação. Este era o desejo do coração de Davi, que se desdobrava em dois propósitos principais: contemplar a beleza e meditar, aprender, buscar a sua orientação. Então, Davi, ele dá um ensino para nós fundamental, que é meditar na palavra de Deus. Eu falo isso no meu livro, não é? A cura chegando através de eu pregar uma pregação, pode também, através de uma leitura sistemática, o Espírito pode até fazer, mas o que Davi ensina aqui é a meditação da palavra, gente. E é isso que você precisa começar a descobrir. O Espírito fala através da palavra, mas não é essa leitura sistemática corrida apenas. Eu vou fazer o meu devocional no salmo tal, já li, escrevi ali, taranã. Como quem faz? Pois é, não é isso que eu estou dizendo. É meditar, refletir. Aí nesse processo entra a mente em ação, mas o Espírito Santo e o teu Espírito está ali junto, extraindo o alimento da palavra. É por isso que Davi dizia que a palavra era mais doce do que o mel. Então foi isso, essa moça que cresceu no Evangelho, mas era preguiçosa, não lia a palavra, não orava, não jejuava. Quando fui para dentro daquele quarto, foi isso que eu encontrei.
E ali que eu não gostava de ler a Bíblia, não posso mentir nessas letrinhas miudinhas, gente. Eu achava que era uma... Não lia mesmo, só gostava de ouvir gente pregando. Gostava, aproveitava tudo, mas não lia. Agora, quando no poço da depressão eu entrei ali para dentro, junto com o Espírito, gente, eu meditava na palavra e eu sentia a minha alma sendo lavada, o meu espírito crescia, a unção crescia, porque era a meditação da palavra. É isso que Davi fazia contra os inimigos. O medo vinha, a angústia vinha, a depressão vinha, ele corria para os mandamentos do Senhor. Leia lá o Salmo 119, 22 sessões, muitas delas Davi fala sobre bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. O 3 diz, o 9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele descobriu o poder que há na palavra. Por isso que o diabo faz toda vez que vem a palavra ser pregada. Um vai para o banheiro, outro vai lá para trás conversar, o outro vai fazer não sei o quê. Por quê? Porque o inimigo sabe que um versículo só, revelado no teu espírito, pode mudar para sempre a tua vida. Você entende isso? Então Davi está falando de uma busca, de uma meditação, porque a Bíblia diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Davi, olha só, aqui nos evangelhos está dizendo que o pão alimenta o quê? A parte física, esse pão da padaria. Mas a palavra do Senhor alimenta o espírito e a alma humana. E é isso que nós precisamos entender, que essa palavra, por isso que eu bato tanto na palavra para vocês lerem, estudar, porque mesmo que a gente não queira, não tenha vontade, vai para lá sem vontade mesmo, vai lá para o devocional, fica lá, leia, peça para o Espírito, me mostra o que ela está dizendo, me ensina, Espírito Santo, a meditar, para extrair o pão para o meu espírito e para a minha alma que anda triste, angustiada. Entende isso? É um nível maior de percepção espiritual a partir da palavra. Por quê? Porque a palavra, escuta, é um espírito e vida. Ela não é uma frase qualquer de um psicólogo, de um economista, de um professor. É um espírito e vida. A palavra é o verbo que se encarnou e habitou entre nós. A palavra é cristocêntrica, a palavra é viva. Então nós precisamos meditar na palavra. Vamos lá. Há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Salmos 27:4. Ligados a Ele. Leia Gênesis 29:34 e leia Crônica 28:9. Davi aqui estava passando suas orientações finais aos seus líderes, inclusive ao seu filho Salomão, em como continuar um reinado que coloca Deus no trono. 2 Crônica 28:9. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Olha o conselho que Davi dá para seu filho Salomão antes de morrer. O ponto-chave é: conhece a Deus. Conhecer no hebraico yada, perceber e ver, conhecer por experiência, conhecer bem e ser conhecido. Então, conhecer por experiência. Então, eu posso falar aqui a noite toda das minhas experiências, mas eu posso dizer para você algo: você tem que ter as suas experiências com o Deus que você serve. Não tem como você adorar a Ele sem conhecê-lo de verdade. Aí você vai fazer como eu fazia, só cantava. Pastora, na minha ignorância era adoração, eu estava louvando Ele e estava. Só que não tem adoração sem um conhecimento verdadeiro. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Amém? Com o Espírito Santo. Pode continuar, por favor. A Bíblia fala de vários homens que experimentaram a Deus nessa dimensão. Adão tinha comunhão com Deus no jardim, Enoque andava com Deus, Abraão cria em Deus, Moisés
Depois vocês leiam essas referências, tá? Aqui, olha só, vamos ver essa aqui, ó. Jeremias 24:7, dar-lhe-ei um coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo, e eu serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Coisa mais linda, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça, no hebraico é Yada, através de contato íntimo direto, o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Continua, meu pastor. E a vida eterna é essa, que te conheçam, percebam, reconheçam, se tornem conhecidos e entendam a ti, o único Deus verdadeiro e real, e da mesma forma Jesus como Cristo, o ungido Messias, a quem enviaste. A prática mais santa e necessária da nossa vida espiritual é a presença de Deus. Isso significa encontrar prazer constante em sua companhia divina, falar humildemente, amorosamente com Ele todo o tempo, em cada momento, sem limitar a conversa de forma alguma. Esse limitar a conversa é bem interessante, porque para você ter realmente intimidade com Deus e poder ouvi-lo, e esse relacionamento crescer, você não pode limitar essa conversa, porque de repente tem áreas na tua vida que de repente você não eu tenho vergonha de Deus, pastor. Ei, Deus não vai ficar surpreso porque tu pecou naquele dia, ou porque você está ainda com pecado que você está tentando se livrar. Ô querido, você não surpreendeu Deus em nada. Você não precisa chegar diante de Deus com aquela capa de santidade. Aquele negócio de... Não, você tem que chegar diante de Deus nu e cru. Como assim, pastora? Aquela mulher pecadora que quebrou o vaso, diz que foi um ano de trabalho, e ela era uma mulher de vida fácil, ou seja, ela se expôs de como ela era, o pecado, a prostituição. Deus sabia, ela não teve ali como aquela mulher cheia, do jeito que ela estava, ela chegou diante do Senhor, ela mudou radicalmente, não foi mais aquela, mas para chegar, ela chegou de quem? Ou você pensa que eu chego diante de Deus, está vendo como eu estou top? Claro que não, gente. Eu vou atrair a presença dele quando eu boto o rosto no chão e eu digo para ele mesmo: ó Senhor, estou repetindo o processo. Ó Senhor, eu queria melhorar, mas ainda fiz isso, estou pensando nisso, está acontecendo isso. Eu não chego lá diante de... Oh meu Deus, olha como eu sou. Claro que não. Um coração rendido, arrependido, quebrantado, é isso que chama a presença do ambiente. Não vai chegar lá: eu acho que eu nem vou falar porque eu pequei ontem. Tu acha que não viu tu pecar? Pastora, tu está dando apoio ao pecado? Claro que não, estou te explicando que o teu Deus, para te usar, Ele vai passar você por uma prensa e vai fazer você melhorar a cada dia, vai deixar pecado de estimação mesmo, vai. Só que para você chegar perto dele, você tem que abrir o verbo e dizer: eu sou invejoso, eu sou uma invejosa. Essa maneira de reagir, essa maneira de pensar, essa maneira de dar desculpa e apontar o outro, nada mais é do que, eu digo que é uma injustiça. Não é injustiça, o nome é inveja. Então tu tem que chegar diante do Pai e dizer: ó Senhor, olha aí para mim, eu preciso, eu reconheço. Sabe quando tu vai ser curado? Quando você disser mesmo, reconhecer isso aí. Alguns pecados, então chegam: olha, eu preciso de ti, o Senhor é santo, eu sei que a tua graça me cura, me restaura. Tem que chegar diante dele e dizer: eu sou um mentiroso, eu sou um manipulador, eu tenho desejos indecentes ainda dentro de mim. Tem que dizer. Agora, muita gente acha: não, amantíssimo Deus, olha a minha santidade. Isso aí é dos fariseus. Olha, eu estou orando aqui,
Estou orando aqui para mostrar que eu sou santo. Estou ofertando, jejuando para dizer que eu estou santo. Eu raspei o cabelo para dizer que eu sou santa. Não, querido, faz isso não. Chega diante dele mesmo, te coloca ali, ó, nu. Evangelho é nudez. O que foi o pior da cruz? Ele tem que ser crucificado nu. O judeu: não descobrirás a vergonha, não descobrirás a vergonha, não descobrirás a vergonha. No antigo pacto, você vai ver isso aí em vários textos. Então, para um judeu ficar sem roupa era terrível. Então, evangelho é exposição, é nudez, é tirar a ferida, é tirar o esparadrapo, deixar vir para fora aquilo que você cobre com aquele esparadrapo para ficar mais bonito aqui. Não pega sol, não pega cura, né? A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é essa cura para a ferida. Então tem que ter exposição para chegar diante dele. Chega nu. Quem entende isso, diga amém. Amém. Continua, pastor, por favor. Buscar de todo o coração vai se esforçar como se algo fosse inalcançável, mas com um objetivo e não dividindo a atenção. Para que possamos ter intimidade com Ele, precisamos treinar a nossa mente na verdade e na consciência da presença de Deus. Olha, isso aí que eu falei, ó. O que é atenção? Falei para vocês, eu acho que outra aula, não falei? Falei ou não? Atenção é eu focar no alvo e tirar todas as distrações. Isso é atenção. Atenção é um dos processos psicológicos básicos do ser humano. Imaginação, inteligência, pensamento, atenção, isso tudo é processo psicológico básico. Faz parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa parte emocional ou mental que a gente não pega, não é? Então, atenção é eu tirar todos os estímulos externos que me distraem e eu focar no alvo. É isso que o texto está dizendo. Eu tenho que tomar atenção total a esse Deus. Por isso, desliga esse negócio aqui, ó. Ai, pastora, vai me dar crise de abstinência. Desliga esse negócio, faz um teste. Tu não quer ter intimidade com Deus? Então diga: Senhor, 24 horas eu vou largar. Isso aí não é jejum, hein? Vou fazer um jejum de internet, vou fazer um jejum de Coca-Cola, vou fazer um jejum de rede social, de WhatsApp. Isso não é jejum, gente. Jejum é ausência de alimento, ponto. Mas faz um propósito de largar o celular para você ouvir a Deus, dar a tua atenção total para Deus. Se o nosso estudo bíblico não nos leva a um relacionamento mais profundo, um encontro com Deus, então esse estudo só serve para acrescentar algo mais à nossa tendência de abraçar o orgulho espiritual. Aumentamos nosso conhecimento da Bíblia para nos sentirmos bem sobre nossa posição com Deus e para melhor nos preparar a fim de argumentar com aqueles que discordam de nós. Jesus não disse: minhas ovelhas conhecerão o meu livro. É a voz dele que devemos conhecer. Apenas aqueles cuja vida depende da pessoa do Espírito Santo reconhecem de forma consistente a voz de Jesus. E a voz do Senhor sempre será confirmada pelas Escrituras. Qualquer revelação da palavra de Deus que não nos leva ao encontro de Deus serve só para nos tornar mais religiosos. Então, preste atenção. A voz do Espírito, aquilo que você ouve pelo Espírito, tem que ter conexão com a palavra. Escuta, existem heresias, seitas aí, evangelho que parece evangelho, mas não é evangelho. Por quê? Porque levantou-se um apóstolo ou um profeta agora, abriu uma igreja, e ele começou até bem. Ele começou ouvindo o Espírito, mas essa escuta, ele não teve aí respaldo na palavra. O inimigo, que é o espírito de engano, se interpôs, e aí agora começa a heresia. Começa agora, pega a palavra, acrescenta mais alguma coisa, Gênesis 3, mais segundo aí o apóstolo fulano de tal, aí ele volta com uma heresia. Cuidado, nós temos que ter discernimento ao ouvir o Espírito de Deus. Vou contar uma coisa aqui, vocês não vão rir de mim, tá? Mas eu vou contar
a experiência, é negativo, mas eu tenho que contar minhas fraquezas para que vocês aprendam. Num tempo de busca aí, eu ainda morava na outra casa aqui, estava buscando o Senhor, e o Senhor me dizia sobre alimentação, alguns tipos de alimentação que eu tinha que deixar, e alimentação que, como povo de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo também, mas só do espírito. Nós temos que ser inteligentes. O espírito vai se manifestar no corpo sano, não é? Então, e o Espírito Santo começou a falar. E aí, de repente, eu comecei a ter direção de uma receita. E que eu achava que era o Espírito Santo. Aí eu comecei a ver que aquilo ali não era o Espírito Santo. Então, eu não quero assustar vocês, continuo ouvindo aqui dentro a voz do Espírito. Mas na verdade eu fui perceber que era a receita. Eu achava, não, mas aí eu parei assim, como assim, beterraba cozida com galinha, com pé duro, com unha, com o cabo da beterraba e não sei mais o que. Isso aí, eu morei no Rio 10 meses, eu via nas ruas alguns. E aí eu vi que se eu não cuidasse, o inimigo estava me enganando. Então é para rir, mas na verdade é para a gente ficar atento. Porque o Espírito de Deus, ele diz para você, isso aqui é bom para você, isso você não coma. A minha alimentação mudou em algumas coisas lá, porque eu ouvi do Espírito Santo a importância que Deus dá. Por isso que a Bíblia é um livro de comidologia. De vez em quando você vai ver Jesus na mesa, uma porção de acontecimento, porque a comida é importante para nós. Só que fica atento aí à voz do Espírito. Eu estou falando algo para vocês ficarem atentos. Nesse mesmo tempo de busca, eu estava ouvindo alguma coisa sobre os chamados de netos que ainda não estão aqui. E o Senhor me falava uma porção de coisas, né? Sobre a minha neta Lívia, sobre meus filhos, filhos espirituais. Só que uma dessas, o Senhor, que não era o Espírito de Deus, começou a falar algumas coisas. Eu fiquei meio assim, nossa. Aí quando não é a voz dele, quando é a voz do Espírito, tem a calmaria. Quando é o Espírito falando, você fica tranquilo, o ambiente se abre. Mas quando o inimigo fala, tem trevas. A falta de paz está reinando aí nesse ambiente. E aí ele começou a falar alguma coisa, eu saí dali e fui para o banho, debaixo do chuveiro. Eu comecei a ter o discernimento, isso aí diz respeito assim, assim, assim. Não tem nada a ver, isso não é do meu neto. Você entende isso? Eu estou te dando aí algumas direções e mostrando momentos de fraqueza que eu tive no início, mas eu queria que você entendesse, o Espírito fala, ele está dentro de você. Amém? Continua, por favor. Para a comunhão. Não, já foi lá do outro lado? Já? Então nós vamos dar uma parada aqui, tá? Porque eu quero ir para essa outra parte. Eu vou, em vez de quando, trazer algo extra fora aqui da apostila, para a gente também aproveitar em outras áreas. Tem um livro de Atiliano Muradas, Decolando nas Atas do Louvor e da Adoração, alguma coisa assim. Eu queria muito que vocês estivessem aí olhando esse livro, né? Esse autor, ele fala do louvor e da adoração, ele faz uma comparação como um avião. Presta atenção agora, vocês que fazem parte disso, que eu quero que vocês, bem rápido, antes de eu entrar em composição aqui, nós vamos dividir a turma em quantos violões tem? 4? Tá, então vai ser 4. Atiliano Muradas fala que adoração é como um avião que ele faz todo aquele processo. Ele liga, ele aquece as turbinas, ele vai aquecer, ele vai pegar aí a altura, ele vai mais alto, ele permanece nas alturas, para depois, levemente, ele faz agora o voo ao contrário, ele vai descer. O que ele está dizendo, o que
diz que nós estamos agora com o Lucas, tem uma equipe forte aí trabalhando. Mas eu queria que vocês ficassem atentos nesse conceito do Adriano, aonde ele faz esse comparativo. Por quê, pastora? Porque uma equipe de louvor e de adoração, ela tem que, primeiro, ela tem que saber que o irmão Gil, ele é o ministro oficial que vai conduzir a equipe de louvor, sim, mas veja bem, cada pessoa, o baixista, o guitarrista, o baterista, o pessoal do back, outros ministros, cada um, a dança, cada um é um ministro em potencial nesse altar. Ou seja, cada um dessa equipe tem a responsabilidade de levar, de construir essa adoração para Deus. Então, não é só o irmão sim, porque hoje eu não vou ministrar, então eu vou ficar no back só aqui atrás e está tudo bem. Não, está errado. É uma equipe toda, a dança, instrumental, vocal, que vai levar essa adoração diante de Deus. Agora, o que acontece muitas vezes? Primeiro, nós temos que sair de casa preparados para ministrar o Senhor. Não saia seco de casa, brigou com o meio mundo, viu internet, viu Netflix o dia todo, sexo explícito, viu guerra, corte de cabeça e não sei mais o que, se arruma correndo e vem para cá. Não aqui. Mas eu queria que vocês entendessem que é necessário se preparar em casa para que essa adoração comece a fluir, porque senão vocês vão guerrear. Aqui eu falei que adoração e louvor é arma de guerra. Senão vocês vão começar às 7h30 no culto, mas não tem a preparação em casa. Leva meia hora para romper o mundo espiritual, para a adoração do avião começar a subir de fato. Aí, mexeu, virou, lutou, o avião aqueceu a turbina. Aqueceu a turbina, ele foi até... Primeiro que tinha avião que é difícil, né? De aquecer, tem momentos, não é assim? Tem aviões que rapidinho a gente embarca, rapidinho aqueceu, já foi embora. Tem outros que fica. Por quê? Porque o mundo espiritual está fechado. Tá bom, aqueceu as turbinas. O que acontece agora? O que acontece? Olha aqui para mim. Aqueceu as turbinas, vocês não podem deixar o avião cair, porque é morte certa. Vocês já viram aqueles acidentes terríveis que o avião subiu, ele pegou um pouco, mas ele não teve força? Os piores acidentes acontecem ou na subida ou na descida. Então, o que eu quero dizer? Uma equipe de louvor tem que ter força primeiro para dar arrancada nessa adoração e permanecer essa adoração firme, crescente. Cantei o primeiro louvor, ela foi. Primeiro louvor, passou, pum, caiu o avião. Agora é o irmão lá, o B, que vai ministrar. Aí, não, gente, presta atenção aqui, tá? Não se distraia de lá. Lembra, é um só que vê lá, o restante olha aqui para mim. Amém? Então, eu queria que vocês entendessem, é rápido para nós começar a perceber. Veja, cada um lembrando, o irmãozinho está aqui, ele está aqui. Às vezes eu vejo vocês aqui, gente, tem um ministro aqui e os 3 backs estão voando na maionese, porque não é ele que está ministrando. Posso dizer? Tem uma ministra aqui com a dança aqui e lá atrás tem 3 ou 2 viajando na maionese, porque não é ela que está em destaque agora. Ô gente, não tem ninguém aqui em destaque, tá? É a equipe toda que ministra o Senhor. Então, o que a Adriano está dizendo? Que eu tenho que permanecer, o avião tem que estar firme, eu não posso deixar cair a minha adoração, eu continuo adorando. Aí, você que está no lado back, está vendo que o ministro está ali, mas quem sabe a igreja não está rompendo, começa ali, se você não vai cantar naquela hora, começa a interceder em línguas, começa a orar em línguas, levanta a tua mão, por quê? Porque você está aqui em cima e a igreja está te olhando.
assim, agora é a minha vez de cantar. Um cara que está lá na bateria, ou no baixo, ou na guitarra, gente, um instrumento bem tocado na unção com entendimento, vai no céu, vai no inferno, o mundo espiritual se abre como uma adoradora que dança. Nós precisamos ter esse entendimento. Então é uma adoração crescente. Então às vezes eu vejo que de uma música para outra nós deixamos cair esse avião. Nós não podemos. Ela tem que ir firme. Ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela cresce. Aí depois nós vamos fazer o caminho inverso. Estamos lá em cima, agora nós vamos descer de leve. Ah, glória a Deus, o Espírito Santo e amém. Vamos receber o pastor. Aí ó, a igreja toda, bum, caiu o avião de repente. Você entende isso que eu estou dizendo? Então, esse conceito, depois vocês leem. Estou falando dessa agora, do momento, não, porque sempre eu já falava isso, né? Conversava com meu filho sobre isso lá. Então, como nós estamos aprendendo sobre louvor e adoração, de vez em quando a gente vai trazer umas dicas, e esse livro é muito bom para vocês perceberem a importância do louvor e da adoração e ser algo crescente. Lembrando que vocês ocupam, ou nós ocupamos, quase a metade do horário do culto. Então a adoração começa subindo comigo mesmo, com você mesmo. Então existe uma responsabilidade grande da equipe de músicos de adoração, levar a adoração para Deus, abrir esse ambiente para que o culto continue na mesma proporção e intensidade. Amém? Vocês entendem isso? Amém? Então vamos lá. Eu queria que vocês também, quem puder ver, o Desvendar da Adoração, de Manassés Guerra. Ele é um ministro bem legal. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre composição. Vai ser algo bem raso, tá? Nós vamos já dividir as equipes. São 6 violões ou 5. Se tiver 5, nós vamos dividir esse grupo aqui. A secretária pode contar para mim quantos membros vão dar para cada um. Quem é músico aqui que tem um violão, levanta. Então, ó, cada pessoa dessa aqui, o Noel lá, vão ser uma equipe. Então vai dar 5, é isso? 4? Então divida isso por 4. Os que estão aqui por 4. E vocês prestem atenção em mim um pouquinho. Vai ser bem rápido, eu não vou demorar. Ó, vamos lá. Nós vimos que na nova criação, Deus nos deu ministros de música para, com funções específicas, servir no aperfeiçoamento e desempenho da adoração na igreja, cantando e tocando a música que admoesta, consola e edifica uns aos outros e tributa louvor ao nosso Deus. Tais missões específicas incluem habilidades que inspiram letras, melodias, arranjos, ritmos, inspiram a composição da música divina. Então olha aqui para mim, eu falei no início que a Bíblia diz que cada um de nós tem condição de cantar um cântico novo ao nosso Deus todos os dias, ok? Eu fiz um curso lá na F-Hope há uns 5 anos atrás, e lá a adoração deles é direto como? Eles pegam a palavra, leem a palavra e cantam a palavra, ok? Se move. Lembra da música, aquela música que vocês cantam agora? Ah, tu és. Isso, é da F-Hope. Então, eu queria que vocês entendessem, cada um de nós, dentro da Escritura, principalmente dos Salmos, nós temos uma canção aqui dentro que pode vir para fora a qualquer hora. E por que não vem? Pergunta, por que, pastora? Por quê, pastora? Por falta de conhecimento e por preguiça de sentar e escrever. Então, vamos lá. A habilidade de compor, liderada pela unção do Espírito Santo, instrumentaliza dons e talentos para dar expressão à inspiração que flui de Deus do Espírito do homem. Escuta, assim como Satanás, ele inspira em músicas aonde ele coloca os princípios dele. Outro dia eu estava num ambiente, não sei se era numa loja, num lugar, ouvi uma música que dizia assim: para ficar comigo tem que beber,
para ficar comigo, você vai ter que beber. O que é isso? Outros funks terríveis, que eu não sei você, mas eu fico constrangida quando eu ouço aquelas letras terríveis sobre sexo. Não é sexo bom. Veja bem, eu falo muito sobre isso. Não é que eu sou contra o sexo. Sexo é algo extraordinário, magnífico, que Deus deixou para o homem e para a mulher casada. Então, você que é jovem, tem nada de sexo antes do casamento, para a mulher casada, para o homem casado. Porém, o que acontece? Satanás, que se alimenta, a adoração dele é com sexo explícito, bestialismo, homossexualismo. O que ele faz? Ele embute os princípios do reino dele nas músicas. Ele inspira pessoas para trazer para a nossa juventude, para as crianças, para as pessoas em geral, os princípios dele. Ele inspira através da música também. Então aqui eu estou falando que o Espírito de Deus também inspira. Ele é o maior inspirador e ele faz questão que a gente componha composições, música, para quê? Para disseminar, para manifestar os princípios do reino de Deus para essa geração. Então presta atenção à necessidade aí que nós precisamos nos levantar como adoradores. Vamos lá. Compor a música de Deus é contextualizar a realidade humana em Deus e de Deus no homem. Então, nós vamos ver, primeiro ponto importante para compor, motivação. O que lhe motiva a compor música, qual a sua intenção? Se há uma inspiração do teu coração para compor a música de Deus, o fruto dessa inspiração deverá ser a revelação e glorificação de Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar aqui músicas, vamos compor músicas cristocêntricas, é a palavra de Deus no centro. Por isso que eu mandei pedir para vocês, quem olhou, leu e meditou nos salmos, levanta a mão bem alto. Nossa, gente. Levanta, só quem levantou a mão, levanta, por favor. Fica de pé, vocês. Fica de pé. Não, só quem fez isso, tá? Seja realista, porque eu perguntei antes de vocês, não levantou todo mundo. Só quem leu os salmos que eu mandei e meditou. Cris, o que diz o Salmo 16? Qual é a base? Pode ficar de pé, menino. Oi? No caderno? Pode. O que você... eu queria que você já analisasse, anotasse essas pessoas que fizeram uma tarefa que eu coloquei, porque no final a gente vai estar premiando também, né? Eu gosto de dar prêmios, assim como discipular em foco para mulheres, teve muitos prêmios, eu quero. Então, o Salmo 16, pastor, eu assim, mais alto, Cris. sempre creio que Deus está conosco em todas as situações. Ok, confiança. Amém. Pode sentar, só ela vai pegar os nomes, tá? Rapidinho ali. Então, gente, vamos continuar. A motivação, antes de compor, seja um adorador. Compor uma música pode ser uma habilidade de qualquer um que até tenha talento para tal. No mundo como um todo, existem milhões de músicas concebidas com as mais diversas motivações, que traduzem a uma infinidade de sentimentos, estilos de vida, conceitos e concepções. Mas nós precisamos saber, a inspiração tem que ser divina. Inspiração, a revelação no nosso entendimento de quem é Deus, preste atenção agora, nos tornará sensíveis a percebermos fatos, fontes e ocasiões que poderão canalizar ou servirem de ponto de partida para o fluir da sua inspiração em nosso coração. Então eu queria que vocês entendessem qual é a fonte de inspiração. Primeiro, a palavra de Deus. Como eu falei, os salmos são magníficos, né? Depois, livros, bons livros. Aqui, eu falei em 2 autores para vocês, tá? A mensagem de um ministro, por exemplo. Eu acho que 1 ano e pouco atrás eu fui pregar lá no norte da ilha
eu preguei sobre Ezequiel no capítulo 37, e o Caio, que é um adorador que está lá há tempo, eles fizeram uma canção em cima da pregação que eu preguei em Ezequiel 37. Então, o ministrando para o Senhor, né? Alguém ministrando, de repente uma música já, de repente surge aí a inspiração para uma outra música, né? Então, eu queria que vocês entendessem que há assim vários motivos para a gente compor. Primeiro lugar, para se compor, defina um tema. Por exemplo, o Salmo 16 ali. Ela falou sobre, e o texto fala também, abram por favor Salmo 16, o texto fala sobre a gente confiar no Senhor, né? A confiança. Então, eu posso escrever uma letra, uma música sobre confiança. Então, se você vai escrever sobre feijão, não vai colocar arroz, macarrão, batata, fazer uma salada, não é isso. Se você quer uma música, o Espírito está dirigindo para o amor de Deus, então é o amor de Deus, não vai falar, quem sabe, vamos supor que você não possa conciliar, por exemplo, oração com o amor de Deus. Mas eu quero que você entenda, definir um tema específico é fundamental numa composição, certo? Por exemplo, eu compus aí algumas canções que o Bispo Júlio gravou. Eu compus canção de guerra, outra de adoração, outra falando especialmente do meu Deus, não é? Se você analisar, eu trouxe aqui duas, que depois eu vou pedir para a Su distribuir. Se você analisar, são estilos diferentes. E você vai ver que as composições, se você observar adoradores aí no Brasil, tem forma diferente de se compor, certo? Tem algumas formas, por exemplo, o pop pentecostal, que é o da Cassiane, Lauriette, né? Tem uma batida, tem uma sequência de acordes, né? De compassos, né? O worship, louvor e adoração que nós cantamos aqui, já tem uma pegada diferente, uma linha melódica diferente. Então a forma da música, como a gente diz, é a junção, ou vamos dizer, a escolha desse estilo, desses acordes, ok? Então a gente vai definir. Eu não posso já, de repente, aí eu começar aqui no compasso 4x4, né? Eu posso dar quebrada, nós vamos ver rapidinho as partes da música, posso, mas escuta, normalmente eu vou seguir uma linha. O worship segue uma linha. Por que tem os medleys, né? Os medleys são o quê? Eu canto 4 músicas, uma junto da outra, já emendado, porque normalmente tem os mesmos compassos, os mesmos acordes, não é isso? Mesmo que eu não seja música, faz muito tempo ali pedindo sol, pedindo lá. Tem aquela piada no Instagram que a moça pede sol maior só porque ela acha bonito, não é? Mas nós não vamos nos aprofundar aqui em composição, ok? Mais tarde nós vamos realmente estudar. Mas eu estou dando só esse resumo pequeno, porque eu quero que vocês partam para a prática. E é muito fácil. Vamos lá então? Eu queria que vocês entendessem a estrutura de composição bem básica. Ó, primeira, uma estrofe. Deixa eu ver isso aqui. Só pode distribuir para eles. Primeira, a estrofe. É aquele... Normalmente a gente começa pela estrofe da música, né? Depois tem o coro. O coro é aquela parte que a gente mais repete. Depois tem a ponte. A ponte é aquela parte em que nós quebramos, damos uma quebrada naquele ritmo ou naquele que vem seguindo a música, certo? Sempre. Aí de repente a música dá uma caída ou dá uma levantada, ou seja, uma ponte, ok? Essa música aí, que é uma música de guerra, que o bispo gravou, ela é composta, ela tem uma estrofe, ela tem um coro e ela tem uma ponte, ok? Então depois vocês vão dar uma olhadinha para vocês verem o exemplo. Como eu estou ruim da voz, é difícil, né? Não sei se o Lucas consegue pegar ali só um tonzinho. A música diz assim, ó: o Senhor está levantando um forte batalhão
para lutar e guerrear contra o império do mal. Está recrutando soldados para batalhar. Com alegria nós iremos a batalha ganhar. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, eu também vou lutar. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, eu também vou lutar. Mas que vencedor, olha irmãos, mas que vencedor na batalha contra o inimigo. Eu sou mais que vencedor, mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor na batalha contra o inimigo. Eu sou mais que vencedor. Ó, então tem uma estrofe, é uma música de guerra. Eu não saí do tema, eu escolhi um tema. Não sei porque eu gosto de guerra, não é? Então tem uma estrofe, tem um coro e tem a ponte. Então a estrofe é o Senhor está levantando um forte batalhão, vocês, não é? Depois o coro, qual é o coro? Oh aleluia, canta comigo. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, eu também vou lutar. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, eu também vou lutar. E a voz? Mais que vencedor, diz, eu sou mais que vencedor na batalha contra o inimigo. Eu sou mais que vencedor, diz, mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor na batalha contra o inimigo. Eu sou mais que vencedor. Ok? 3 partes. Então vamos para a prática. Vamos dividir esse grupo. Tem 5? 5. Então vamos dividir esse grupo em 10. Rápido. Vamos lá. Está contando um ponto. Vamos seguir isso, gente. Falta bem pouco tempo. Então vamos lá. Quem tem passa uma roda. Vamos lá. 10 vezes 10. Oh, levanta as moças. Vamos lá, gente. Adorador tem que ser rápido. O pastor pediu para ministrar uma música, já está tudo aqui em cima. Vamos lá. Passa a rodinha de 10. Ajuda aí, gente. Eu não posso fazer força.